mantenho o indeferimento pelas razões anteriores. E que o autor fez? Agravou de novo, para ter feito caminho de projeção. E dessa feita nós temos o plano espaço. Mandamos o réu sair do corpo. Quer discutir? Vai discutir lá fora. Por quê? Porque você está usando o processo para abusar. Isso é abuso de direito de defesa. A Constituição Federal assegura direito de defesa, não abuso. Ou seja, a tutela do Estado pode ser concedida ou para evitar riscos de dano ou para neutralizar abusos. Riscos de dano, inciso 1, 273 para o processo civil. Abusos, neutralizar abusos, inciso 2. Então, é bom situar que antecipar a tutela não significa necessariamente conceder resultados imediatos apenas para evitar perigo e morte. Não só. Também concede tutela para neutralizar eventuais abusos. Agora veja uma coisa. Vocês acham que se você chamar a Catarina de Juliana e ela atender, tá bom? O professor ele fala o seguinte: não se prendam aos nomes. Se você chamar a Catarina de Juliana e ela atender, vai. Eu aprendi isso com ele, sou absolutamente convencido disso. De vez em quando alguém chega para mim e fala: professor, eu vou entrar com a ação, qual é o nome que eu vou falar? A ação não tem nome. Só que ela nem. Se der nome errado, vai ter uma importância. Se não der nome nenhum, não tem uma importância. O que você tem que pôr é autor, réu, pedir, causa de pedido. A ação é identificada por seus elementos. As partes, pedir, e a causa de pedido não deu nome. O nome é relevante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, está havendo uma certa confusão entre o que seja a antecipação de tutela, que eu tentei explicar de forma muito, mas de modo superficial, justamente para atender o pessoal que está pensando a ficar. Há uma confusão entre o que seja uma antecipação de tutela e uma antecipação de cautela. Isto é, uma coisa é você antecipar a tutela, outra coisa é você antecipar uma cautela. Há confusão no país, eu já vou explicar. Agora, a confusão acaba sendo muito mais conceitual do que prática. O que eu quero dizer é o seguinte: a parte entrou uma ação e chamou essa ação de cautelar. Sim, não é cautelar, não. Mas o pedido está certo, sim. A causa do pedido está certo, sim. Mas não esquece de cautelar. O dia desse faz um absurdo. Alguém fez São Paulo uma ação cautelar, dizendo o seguinte: eu quero, na antecipação do teto, eu quero a sustentação do protesto nesse sentido por causa disso. A justificação de antecipação do teto não cabe, antecipação do teto indefinido. Indefinido licenciado plano. Aí que ele fez, no mesmo dia que ele fez a licenciado, eu quero uma cautelar antecipatória. Agora eu defino. Observa uma coisa, ele mudou só o nome. O pediramento, a causa do pediramento, esse juiz ficou preso num conceito, não preso numa realidade. O juiz que se prende em conceitos, ele esquece qual é a razão do conceito. Então, me permite não exemplificar isso. Saindo do termo, mas mostrando que não se deve ficar preso a conceitos. Alguns anos atrás, em São Paulo, uma moça muito bem posta na vida, economicamente falando, profissional liberal, solteira, bonita, proprietária de imóvel de morada, sozinha. Ela teve a infelicidade de passar a conviver com fulano, que era um bandido. Ela não sabia. Ele se instalou na casa dela e passou a partir daí, passou a aproveitar a vida dela e os irmãos. Isso foi superior. O que essa mulher fez? Ela chegou para ele e falou: você sai da minha casa. Ele falou: não saio. E ainda ameaçou de morte. O que ela fez? Ela contratou um advogado. Ela contratou um advogado, deu prejuízo ao seguinte: eu quero uma sentença que coloque esse fulano na rua, porque a casa é minha, nós não somos casados, ele tem ameaça de morte, eu quero que saia. E entrou uma ação cautelar de separação de corpos, uma vara de família. O juiz da vara de família disse o seguinte: onde já se viu entrar com ação de separação de corpos, de vara de família, concubinato, concubino, que coisa horrorosa. Aqui a gente só cuida de marido e mulher, não de concubinos. Isso não é então, isso é vara civil. E não deu a liminar. Aí mandou para a vara civil, redistribuiu o processo. O juiz da vara civil falou assim: onde já se viu em vara civil, com certeza, separação de corpos, isso é matéria de vara de família. E não deu a liminar. Isso se tornou uma coisa chamada conflito de competência. Para que o tribunal fizesse qual dos dois, vara de família, vara civil, verificar a causa. Foi o tribunal. O tribunal, depois de 2 meses, o tribunal falou assim: a competência, hoje em dia é diferente, naquela época tinha essa competência da vara de família.
E assim saiu uma cópia da competência da vara de família. O advogado dessa mulher entrou em juízo do seguinte: eu agradeço profundamente o resultado obtido, mas eu queria informar que nesse meio tempo, o processo era discutido para saber quem era competente, ele a matou, colocou no porta-malas do carro e se envolveu. Essa história triste demonstra uma coisa: enquanto ficaram discutindo conceitos, esqueceram do fundamental, porque para conceder tutelas, basta que o juiz seja investido de poder jurisdicional. O resto resolve depois. O resto você resolve depois. Então, a concessão de tutela judicial por qualquer juiz depende apenas de que ele seja juiz, investido por poder judicial. Apenas só isso, que ele tenha justiça, claro, óbvio. Mas qualquer juiz pode conceder qualquer tutela judicial emergencial, qualquer tutela cautelar emergencial, e depois vamos discutir competência. Por mais que seja visto, o juiz chega assim, concede uma liminar, depois diz: eu concedi a liminar para fugir respondendo comigo. Não, é Cambará. Se o juiz Cambará entender que a competência de Cambará, se quiser manter a tutela antecipada, ele mantém, é provisória. Se ele quiser caçar, ele caça. O fundamental é: discute-se competência, depois imediatamente resolve o problema. Depois resolve a questão de competência. Questão de competência é questão técnica. O fundamental é que você primeiro resolva o problema nessas situações emergenciais. Por que acontece essa história triste? Mas é o seguinte: muita gente está se perdendo, principalmente na cultura brasileira, muita gente está se perdendo na confusão entre tutela cautelar e tutela antecipada, e com isso gerando prejuízos. Então, até uma pena que eu faço, hoje em São Paulo, sempre falo isso para os alunos, eu falo o seguinte: olha, gente, se o algum é prejuízo de chamar a Madalena de Catarina, você perceber que a Madalena não é Catarina, e sim Madalena mesmo, você concede para a Madalena e esquece a Catarina. Faz o seguinte: ele entrou com uma cautelar sim, mas é caso de antecipação de tutela, assim, não você. Ele entrou com uma de antecipação de tutela, mas é cautelar, ele não você. O problema está nesse caso é concessão e não discutir no meio da dúvida. Isto é, nós chegamos num grau de desenvolvimento no Brasil de tal grandeza, sob o ponto de vista teórico, que hoje nós somos, talvez você não saiba, estamos hoje entre os maiores teóricos de direito do mundo. Talvez você não saiba disso. Eu tive participando de congressos internacionais, o Código de Processo Brasileiro é um dos códigos mais elogiados da Europa. Você vê que eles não usam lá. Mas, de qualquer forma, o rigor lógico, o rigor científico dos juízes brasileiros hoje é reconhecido no mundo todo. Nós estamos perdendo o futebol, nós estamos perdendo a arte de lei. Só que o detalhe: nós chegamos num grau de sofisticação tal que nós estamos esquecendo a realidade. Nós estamos já flutuando. Isto é, nós estamos raciocinando num patamar de abstração tão alto que essas abstrações ignoram a realidade desse futuro. Então, por favor, existem diferenças entre tutela antecipada e tutela cautelar, resposta clara, existem diferenças conceituais, claro que existem. Existem diferenças técnicas, claro que existem. Mas no dia a dia, se a parte formular errado, a não utilizar a nomenclatura errada, mas a gente perceber que o pedido está certo, que as características estão ali, que os pressupostos estão ali, o que ele faz? O juiz ele faz o seguinte: apesar do nome do conselho, apesar de você ter isso, conselho. Quais então seriam as diferenças de uma tutela cautelar e uma tutela antecipada? Observe uma coisa sinteticamente. Em primeiro lugar, a tutela antecipada é conferida no processo principal onde essa tutela é buscada. No fundo, o que se faz é antecipar para agora aquilo que nesse mesmo processo se concederia ao final. Ao invés de só mandar pagar alimentos ao filho, depois da sentença, daqui um ano, manda ir pagando já. Isso é antecipar a tutela. A antecipação da tutela, portanto, se dá no mesmo processo onde se busca a tutela que ao final seria ou será obtida. Essa é uma característica. Já a cautelar, por si só, não é suficiente. Depois eu falo sobre isso. De sorte que quando você entra com uma ação cautelar e dá vida a um processo cautelar, a vida desse processo cautelar é dada a ele apenas com um objetivo: garantir o resultado no processo principal de conhecimento e execução. Em outras palavras, antecipar a tutela é antecipar o resultado. Cautela é garantir o resultado.
do outro processo. Uma coisa é antecipar o resultado do processo, outra coisa é usar a cautelar para garantir o resultado do outro processo. A tutela cautelar é uma tutela assecuratória de resultados. O processo cautelar é fundamentalmente instrumental. Através dele, nada se obtém definitivamente. O que se obtém definitivamente é através do processo principal. Mas para garantir o resultado do processo principal, você tem a tutela cautelar. Eu vou dar outro exemplo, se me permite. Eu sou devedor do doutor Narciso. Na outra vez eu fui seu devedor também. Fui, me deve ter sido. Mas eu coloquei a dívida lá em cima. Mais de 100 salários mínimos. Por quê? Porque eu posso dizer aqui em público, perante vocês todos, que eu devo ao doutor Narciso R$1 milhão. E se vocês forem juízo testemunhar que eu disse isso, não vai valer nada. Porque nos termos do artigo 401 do Código de Processo Civil, quando a dívida ultrapassar determinado valor, sofre prova documental. Então vou levar bastante valor para não termos problemas com isso. Mas eu estou brincando. Imagina isso, nem lembro mais o que eu estava falando. Cada brincadeira. Isso, pois é, mas não lembro aqui que eu estava dando exemplo do doutor Narciso. Eu sou devedor do doutor Narciso. Eu sou comerciante de Jacarezinho. E eu emiti uma nota para o professor do doutor Narciso. E a nota professora, para quem não sabe, é um título de crédito através do qual o emitente, que sou eu, promete pagar ao credor, que é ele, uma determinada quantia, é uma nota que promete uma nova produção. Aí eu me comprometo documentalmente a pagar para o doutor Narciso X reais no dia 14 de setembro. E como eu disse, eu sou um comerciante aqui de Jacaré. Aí acontece o seguinte, o doutor Narciso passa em frente ao comércio hoje e vê assim uma placa escrita assim, liquidação, apagão, 90% de abatimento. Eu estou vendo tudo que eu tenho 90% de liquidação. Ele fica meio espantado, porque afinal de contas, 90%, isso é praticamente uma doação da liquidação. Aí ele passa em frente à minha casa e a minha casa está vazia. Aí ele pergunta para o vizinho e fala assim, não dá durante a noite, não pode ser desgraçado. Fizeram a mudança durante a noite, não sei quanto foi. Parou o caminhão e fica no quarto. A casa está vazia. Aí ele passa de novo em frente à loja, eu não estou lá. Ele tem fundados motivos para recear que no dia 14 de setembro ele não vai receber o dinheiro. Entendeu? E ele não pode promover a execução hoje, porque hoje ele ainda não dispõe de título executivo. Faltam uns atributos, que é a exigibilidade. Esse título de crédito se tornará título executivo no dia 14 de setembro de investimento. Se eu não pagar, ele pode estar ainda hoje, não. Agora, pensa uma coisa. Imagina o desespero dele, vendeu liquidando tudo, me mudando. Ele, com a bendita produção na mão, não quer fazer nada, tem que esperar até 14 de setembro. Quando chegar até 14 de setembro, ele entra uma execução. Sabe como é que funciona? Eu serei citado para pagar 24 horas sob pena de penhora. Eu sou citado e não pago. Aí você acha essa volta para fazer penhora. Penhora o quê? Penhora bens que serão no futuro levados à asta pública, isso é, prazo, leilão, dependendo do imóvel. Aí alguém arremata, daí o produto da arrematação, o dinheiro, ele será satisfeito. Isto é, o Estado invade o meu patrimônio, tira do meu patrimônio necessário para se fazer o crédito dele. Só que a hora que a justiça visita para pagar 24 horas, eu não pago, ele volta para o penal e diz assim, então se a gente não oferta, executado, não tem bens. Não tem bens. A juiz, diga o credor, doutor Narciso, ele fala assim, eu requeiro que se oficie o imposto de renda, Receita Federal, para perguntar o critério. Alguns juízes concedem, alguns não. Eu sempre determinei que se concedesse, porque isso é atividade do Estado. De qualquer modo, o oficial do imposto de renda é o seguinte, imposto de renda negativo. Aí entra nos bancos negativos. Isso eu não consigo achar nada, não tem mais nada. Até posso ter, mas ele não sabe constar. Aí fica acontecendo o chamado vácuo econômico. Sabe o que é vácuo econômico? Ganhou, mas não levou. E não é a lei que resolva isso, porque o vácuo econômico não é problema legal, é problema econômico. Então vocês vejam uma coisa, se ele for esperar até dia 14 para receber aquilo que ele já está sabendo que vai receber, para só depois entrar com a execução, não adianta mais nada, esse processo inútil. Então o que ele faz?
Ele hoje entra com uma cautelar chamada cautelar de arresto. Pede ao juiz liminarmente manda arrestar tudo que eu tenho. Aí o juiz manda liminarmente arrestar meu carro, mercadoria, tudo. E vamos aguardar dia 14. Dia 14 eu não pago a promissória. Aí ele promove a execução. E os bens arrestados? Os bens arrestados serão objeto da penhora. Está garantida a futura penhora para a futura execução. Observe, o arresto não trará para ele o dinheiro a que ele tem direito. O arresto aceitará na futura execução a penhora que sim dará o dinheiro a que ele tem direito. Observe que o arresto é instrumento para garantir a futura execução. Agora, na execução ele obterá o crédito. Percebemos, o processo cautelar é instrumento assecuratório do resultado do processo principal de conhecimento ou de execução. Por isso que ele é acessório. Acontece que muitas providências chamadas de cautelares não são cautelares, são satisfativas. De novo, faz a questão de chamar a segunda de vitória. Quer ver? De novo, espera a professora lá do tribunal. O casal se separou. Na separação, o filho menor ficou com a mãe. Geralmente acontece. Assegurado ao pai veio visita. Então ficou estipulado o seguinte: o pai pegará o filho a cada 15 dias, no sábado, correspondente às 20 horas. E devolverá o filho à mãe no domingo, às 20 horas. Portanto, ter visita, você estrangeiro visitar o filho, ficar com o filho só companheiro. Então, a primeira vez, tudo bem, ele foi lá para a expulsão, devolveu no domingo, a segunda vez, ele foi para o sábado, a segunda semana, foi para o sábado, devolveu no domingo. Uma semana, ele foi para o sábado, devolveu no domingo, devolveu na segunda, devolveu na terça. Tinha sentença judicial nesse dia, dizendo que a guarda era mãe. O que essa mãe fez? Contra o advogado. O que o advogado fez? Ele entrou numa ação cautelar de busca e proteção. Da justiça para a justiça. Tratando-se de ação cautelar, no título inicial, indique a autora, a requerente da cautelar, qual a ação principal que será proposta futuro. Ela falou assim: não há ação principal. Ela falou assim: não há ação principal sem proposta futuro, indefina cautelar. Mas isso não era medida cautelar, isso era uma medida executiva. Isso era uma medida satisfativa. Já estava decidido judicialmente que ela tinha guarda do filho. Não se estava mais acautelando o direito que estava numa situação de incerteza. E se satisfazendo o direito, já definiu. Agora, por que se colocou o nome de cautelar, houve essa confusão conceitual? Então, sintetizando. Quando o juiz concede uma tutela cautelar, liminarmente ou não, liminarmente quer dizer desde logo ou não importa, quando ele concede uma tutela cautelar, ele o faz objetivando garantir o resultado útil do processo principal de conhecimento ou processo principal de execução, geralmente de conhecimento. Quando o juiz concede uma tutela antecipada, o que ele faz no processo principal é já desde logo antecipar os efeitos do resultado que só ao final seria obtido. São coisas, portanto, diferentes, totalmente diferentes. Acontece que existe uma figura chamada cautelar satisfativa ou exauriente. Acontece também que essa cautelar satisfativa ou exauriente perdeu espaço a partir de 94, com a generalização da tutela antecipada. Eu vou dar um exemplo para vocês. De tal da tutela exauriente. Isso foi em 94. Um advogado estava em Campo Grande, Grosso. Sabe, esses finais de semana, sexta-feira, todo mundo viajava, quinta-feira, que era bom e tal, ele estava em Campo Grande. O voo dele era às 18 horas. Às 12 ou 13 horas, ele parece no aeroporto de Campo Grande para fazer o check-in. Certo, o voo dele às 18 horas, meio-dia ele estava lá fazendo o check-in. Nem no voo internacional você faz isso. O que aconteceu? Olharam lá na lista, ele não estava. Ele não estava no voo, não estava confirmado. Aí ele falou: mas eu tenho que gente falou: eu tenho que estar confirmado, o senhor vai ter que entrar na fila de espera. Não, o senhor tem que ir em São Paulo, tem que entrar, o senhor vai entrar na fila de espera. Não, mas o senhor tem que esperar, o senhor tem o avião que voltar, todo mundo já vai o senhor tem que esperar. O que ele fez? Ele foi ao fórum e entrou uma cautelar pedindo para embarcar. Entendeu? Aí o juiz deu a liminar para ele e falou: embarque. Por isso que ele foi para você. Aí o marido do mandado, correspondente, ele foi lá e embarcou. Ora, você está com um avião de madrugada, alguém tinha reserva, porque está de na rua, não embarcou.
Entendeu? Aí quando ele chegou em São Paulo, ele pensou no avião e não fez nada. A gente fala assim, isso é uma cautelar satisfativa? A resposta, não, isso é uma excrescência satisfativa. Porque em algum lugar existe um livrinho, vocês surpreenderam, não sei se já viram, existe um livrinho. Vocês vão examinar de vez em quando, ele é muito de vez em quando, existe um livrinho, tem um artigo químico, se não me engano, que fala de postos assim, de defesa, contraditório, existe uma Constituição Federal. De qualquer modo, num processo, aspas, como eu poderia mencionar, não houve contraditório, não houve outra defesa, não houve nada, houve um abuso. Alguém abusou. Então, aquela cautelar satisfativa de consumo ou não é cautelar, é medida executiva, ou é verdadeiramente cautelar, mas aí ela tem caráter instrumental, assim por apoio ao resultado do processo pessoal. Agora, nós é isso, essa é a técnica na qual eu bato bastante. Não importa o nome. Se o juiz constatar que os requisitos para a concessão de uma tutela municipal estão presentes e a parte equivocadamente denominou de cautelar, ele concede a tutela municipal. Se o juiz perceber que os requisitos de uma cautelar estão presentes e a parte erradamente nomeou de cautelar, ele concede a tutela municipal. O fundamental é que o juiz verifique se os pressupostos da tutela buscada, seja cautelar, seja municipal, estão atendidos, estão e concede. É dever dele conceder. No fundo, os colegas juízes que estão aqui sabem disso, estão aqui, a concessão de tutela antecipada, muitas mais das vezes, é mais um ato de bom senso e coragem do que um ato jurídico. O juiz que concede uma tutela antecipada, mais das vezes, concede levando em conta o bom senso. E, dependendo do caso, levando em conta a coragem. Há situações que você tem que ter muita coragem para fazer alguma coisa. Por exemplo, muita coragem para soltar o Nicolau. Estou dando um exemplo para vocês, que já está solto. Nada a favor dele, pelo contrário. Mas quer que nós pela brasileira, ele não está preso. Ele só está preso porque ele pensa assim. E qualquer juiz que tenha coragem de soltá-lo vai sofrer uma pressão terrível. Agora, o juiz não deve se deixar levar por pessoas. Nem por pessoas. O juiz deve se deixar levar pela lei, que é o passo do o juiz que age de acordo com a Constituição age com Deus. Quem age com Deus age bem. Obrigado a vocês.
dos nossos mestres, que pegaram a faca fortemente do Tiago e Vinícius, na terceira série, classificados como lugar de festa ou imperadora, professor para nossa benefício e tema ao autor. Aquele que ganhou com levou, tudo encerrado essa quarta sessão de Nossa Senhora de Luz, agradecendo a presença de todos, de forma especial no Floriano de Carlos Marcado, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, deixando seus afazeres na cidade de São Paulo. E eu queria para convidar a todos para a quinta sessão de Nossa Senhora Política, no dia de manhã, sendo comparecendo o doutor Rosa de Carrasco. Desculpe a minha introdução mais uma vez, mas eu faria um convite reiterando doutor Nascimento. Venham ouvir o Carrasco. O Carrasco é biólogo de voluntário, nós trabalhamos juntos no passado. Ele é uma pessoa extremamente interessante, ele é muito engraçado, ele é hoje um palco do Festa São João. Quem não aprendeu o nosso tributário, com certeza passará a gostar. Quem não aprendeu o tributário, com certeza irá querer aprender. Mas vem que vale a pena. Obrigado pela atenção de vocês.